introdução sobre a sua chapa, tá? A gente vai sortear aqui agora quem começa falando aqui. Alô, 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 alô. A chapa 2 começa então. Pega o chimarrão aqui. Segunda ordem. Tá. Consegue umas folhas aí pra gente fazer as perguntas? Avisa que a gente vai pegar as perguntas com ele aqui, ó. Tá. Quem quiser fazer perguntas para as chapas, ele vai estar recolhendo as perguntas ali, tá? Quer acompanhar ele ali ou... O cara ali vai estar recolhendo as perguntas. Cadê o guri da... Então, chapa 2, né? Cara, precisa de pegar pergunta, hein? Tem gente? Boa tarde, galera! Nós somos a Chapa 2, unidade para lutar na mesma barca. Então, a gente está aqui, né, com uma proposta de chapa diferente, porque a gente nasceu das lutas, né, que foram travadas aí durante esse ano, e não só durante esse ano, durante muito tempo, e principalmente da ocupação da reitoria, né, que pautou mais de 140 pautas de estudantes de todos os cursos, né. E a gente está aqui para representar essas demandas, mas não só representar essas demandas, mas representar as demandas de todos os estudantes, porque a gente acredita que um DCE ele tem que ser protagonista, né? O aluno tem que ser protagonista desse DCE. E a gente está aqui para construir uma chapa, né, inclusiva, onde todos os alunos vão ter voz. A nossa maneira, acho que a grande, né, coisa que diferencia a gente das demais chapas é a nossa proposta de organização, que vai ser feita por assembleias entre os campos. Cada campus, né, vai ter a oportunidade de ter uma assembleia e representantes, né, que vão ser escolhidos por esses alunos, porque a gente não definiu nada ainda, né? Os alunos vão eleger esses estudantes que vão representar. E essas assembleias, então, né, vão compor as demandas que o DCE vai tocar. E a partir disso, né, além do mais, a gente também tem demais lutas, como, por exemplo, né, a luta pela paridade já, que exige a democracia dentro da universidade, que hoje, né, os professores têm 70% do peso dos votos e nós, alunos, temos 15% apenas, né? A gente não tem muita força nem para eleger o nosso reitor, né? De onde é que a gente já se viu isso? Mas, enfim, a gente vai estar aí por essa luta, né, por mais democracia dentro dessa universidade. Além disso, né, a gente compõe as lutas de vários coletivos, como, por exemplo, o coletivo de bolsistas, que, né, tá aí pautando para que o reajuste das bolsas aconteça e se equivalha, né, ao salário mínimo. Além disso, tem uma série de outras pautas que a gente quer esclarecer também, falar durante o debate. Eu vou passar o microfone para o Zé aqui. Eu esqueci de me apresentar, eu sou a Cat, sou da Química. E eu vou passar o microfone aqui para o Zé. Tudo bem, pessoal? Eu sou o José, sou das Sociais. A gente veio aqui com uma chapa diferente para desenvolver um projeto, para defender um modelo político-pedagógico que vise que o conhecimento produzido dentro da universidade sirva para a sociedade brasileira, né? Ou seja, a sociedade que paga por esse espaço aqui, que ela sirva a única contemplada com o que é produzido aqui dentro, não empresas privadas que vão usurpar o conhecimento produzido e que foi pago pela população brasileira. Então, eu acho importante deixar isso claro, defender a questão, como nós já viemos debatendo muito dentro da nossa chapa, a questão da descolonização do pensamento. Nós vemos dentro de uma universidade pública brasileira, latino-americana, ou seja, e ficamos sempre sendo pautados por autores europeus. Não é possível. É o momento de o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, discutir essa questão. Não simplesmente deixar que a reitoria modifique os nossos currículos. A chegada da hora e essa chapa se permite isso. A próxima chapa é a chapa 1, então. Tudo bom, pessoal? Eu sou a Gabriela. Eu sou candidata a coordenadora geral da chapa 1 DCE, DCE de verdade. E, bom, falando um pouco da nossa chapa, nós somos a única chapa que não tem partidos políticos. Nenhum dos integrantes da nossa chapa participam de partido, não são filiados a nenhum estado do nosso site, é só ir lá conferir. A gente montou essa chapa porque a gente quer
fazer um DCE melhor do que ele já foi esse ano, que a gente participou da construção desse DCE esse ano. A gente quer um DCE que tenha representatividade, que represente todos os cursos. Por isso, esse ano a gente tem uma chapa muito plural, com gente de todos os cursos, para tentar representar ao máximo todos vocês. A gente luta por várias causas, no caso. Uma das mais importantes, ao meu ver, que é a da representação discente, que é um lugar da URGS, os conselhos da URGS lá na reitoria, onde a gente consegue fazer muitas mudanças. Tudo que vai acontecer na URGS passa por lá antes, e o DCE tem que ter, sim, participação nessas decisões, tem que participar da decisão da mudança de currículos dos cursos que passa pela Cangrade, tem que participar da formulação de resoluções, assim como passou a resolução 19 no ano de 2011, quando ela foi aprovada. A gente luta pela flexibilização dessa legislação, que a gente já propôs, que a gente ainda propõe mudanças nessa resolução, que ela prejudica muitos estudantes aqui da URGS. Além disso, a gente também quer continuar melhorando as sedes, que já foram melhoradas muito esse ano. No início desse ano, quando a gente pegou o DCE, elas estavam bem destruídas. A única que abria era a do centro, a do Vale e a da Saúde não funcionavam. Só que a gente entende que, como os estudantes estudam em vários cursos, é muito importante que elas estejam abertas sim, para servir melhor os estudantes, para poder fazer o TRI aqui no Vale, lá na Saúde, que o estudante não tem que se deslocar até o centro para poder fazer um TRI. A gente começou a fazer a carteirinha do passe livre intermunicipal também nas sedes do DCE, que antes ela não era feita. A gente também quer continuar melhorando essas sedes, para que os estudantes possam ir nessas sedes, utilizar elas para estudar. Na sede do centro já acontece o projeto de espaço cultural, em que são oferecidas aulas de dança e teatro a baixo custo. E, bom, a gente tem muitas propostas também da assistência estudantil, que isso também pode-se lutar por isso nos conselhos da URGS. Esse ano a gente teve vários problemas com o RU, com o prédio branco da URGS que foi interditado, em que, quando o RU fechou, a gente brigou na reitoria para que o RU da Saúde fosse aberto o mais rápido possível, e ele foi. E a gente pediu também para que a reitoria desse dinheiro para os estudantes que têm benefício praia poderem comer quando o RU estava fechado. Tá? Então a gente quer continuar lutando por isso aqui na URGS, e é por isso que a gente fez essa chapa para concorrer ao DCE. Chapa 4 agora. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos os colegas, aos companheiros debatedores aqui, à comissão eleitoral. Nós somos a Chapa 4, a Ação Libertadora Estudantil. Nós viemos nessa eleição como oposição de esquerda à Chapa 1, por entender que essa gestão do DCE esvaziou completamente o movimento estudantil, que já vinha em um processo de esvaziamento, mas eles fazem isso de uma forma nada velada, tentando modificar o estatuto por meio de assembleias online, se apropriando de lutas do movimento estudantil a qual eles não se apoiaram aqui nos debates. Enfim, é uma gestão meramente prestadora de serviço. Muito feliz que vocês reformaram a sede, uma pena que, volto a dizer, ela não está ocupada pelos estudantes, né? Seria muito bonito uma sede nova ocupada pelos estudantes. Mas nós também fazemos críticas ao molde de movimento estudantil que a gente vem tendo aqui na universidade, uma universidade com 20 mil alunos, onde o movimento estudantil fica restrito. Aqui a gente vê o nosso debate a 100, 120, 150. Nós defendemos um DCE que realmente seja instrumento dos alunos e de todos os alunos, não de uma pequena classe dirigente do movimento estudantil. E para isso nós defendemos uma democracia direta no DCE, uma participação direta dos alunos na gestão do DCE, na gestão das contas do DCE, não só uma prestação de contas, não só um DCE prestador de serviços. A gente convida a todos para conhecer o nosso programa e bom debate a todos os companheiros. Esse é o Thiago. Chapa 3. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Carla, estudante de Ciências Sociais. Estou aqui para representar a Chapa 3, junto com meu colega Vinícius. Podemos mobilizar e conquistar. Nós estamos aqui para reivindicar o histórico do movimento estudantil da URGS, que há muito tempo tem sido aquele que conquistou as pautas para
que essa universidade fosse uma universidade pública, popular e de qualidade, né? Nós somos aqueles que reivindicam a conquista das cotas em 2007, porque elas viraram lei somente em 2012, mas na URGS elas são aplicadas desde 2008. Nós somos aqueles que lutaram pela ampliação do RU do Campus do Vale, que lutaram para que o RU da ESEP e da Saúde servissem janta. Nós estamos aqui para lutar pela que a Resolução 19, que foi aprovada pela Chapa 1 em 2011, nos seus representantes discentes no CEP, votaram a favor de uma resolução que simplesmente jubila os estudantes da universidade, que não serve como apoio pedagógico. Então a gente acha que nós precisamos sim de um DCE mais democrático. Por isso a gente se organiza através de coordenadorias por campus, coordenadoria LGBT, coordenadoria de mulheres, coordenadoria de negros e negras, para que todos aqueles que queiram construir um DCE e que queiram construir as pautas que precisam ser reivindicadas ainda dentro dessa universidade, possam se encaixar e possam ter votos dentro do DCE, como esse ano não tiveram. Esse ano o DCE reuniu apenas 2 SEBs ao longo do ano e muitos diretórios acadêmicos, por muitas vezes as nossas vozes eram silenciadas. Então a gente acha que a gente precisa sim reivindicar o espaço democrático do DCE, mas precisa também lembrar que dentro dessa universidade já teve muita luta e muita conquista. E é isso que a gente quer levar para o DCE ano que vem, para lutar por segurança, para lutar para que os prédios não sejam alagados e simplesmente a gente não tenha resposta da reitoria por muito tempo. Para lutar pela biblioteca do IFCH, que está fechada há mais de um ano, para lutar para que seja entregue o RU lá da informática, que está praticamente pronto e até agora nada. Vou passar um pouquinho aqui para o meu colega Vinícius continuar. Bom, meu nome é Vinícius, sou das Ciências Sociais também. É importante falar que nós somos a maior chapa que está disputando essas eleições, contamos com cerca de 300 apoiadores, representados em mais de 50 cursos nessa universidade. Na nossa opinião, o DCE atual ele não cumpriu o seu papel enquanto gestão do DCE que deveriam ter cumprido. A gente teve vários problemas esse ano na universidade, teve a caldeira aqui do RU do Campus do Vale que explodiu e o DCE simplesmente seguiu a mesma dinâmica em todos os problemas, uma apatia completa. Não organizaram sequer uma reunião para debater esses problemas com os estudantes, mas em compensação, enquanto eles se dizem apartidários, estavam reunidos com o PP, com o PTB e com o MEL, que é um movimento fascista aqui dentro da universidade. Esse é o DCE que a gente quer que saia que a gente quer que essa gestão saia do DCE para que a gente possa ter várias mobilizações e várias conquistas de novo na universidade. Chapa 5 agora. Bom, primeiro, boa tarde a todos que estão debatendo aqui, também os ouvintes. Acho que os debates entre as chapas é um momento propício para que a gente realmente possa escolher a melhor proposta do DCE que a gente acredita que realmente vai lutar por todos os estudantes, pelo todo da universidade. Nós somos a Chapa 5, Coragem para Mudar. A gente está aqui para debater realmente a universidade. Cachorrinho. Oi. Acho que ele gostou de mim um pouquinho. Então, a Chapa 5 é uma chapa que tem na sua composição diversos estudantes que lutam fora da universidade, dentro, por conquistas como Reúne, como as cotas, que tenha de verdade uma ciência estudantil, com o caso estudantil aqui do Vale, por exemplo, que está aprovada há mais de 3 anos e não foi implementada, ainda está barrado na prefeitura, e o DCE há muito tempo não faz nada, nem a gestão atual, nem a outra gestão que estava presente, como a Chapa 3, que não lutou pela casa de estudante do Vale, não conseguiu conquistar. A gente precisa ter RUs que abram, tem horário estendido, que tem opção vegetariana de fato, para quem não consome carne, tem uma nutrição, consiga se alimentar de forma adequada, como hoje não tem no nosso RU, né? Principalmente quando não tem feijão, devido ao problema de infraestrutura que ocasionou também no acidente que machucou muitos trabalhadores. Então, nós da Chapa 5, a gente critica uma universidade, ela tem que dialogar com todas as pluralidades e diversidades que a nossa universidade tem hoje, ainda mais com a expansão. Então, por exemplo, a gente acredita que tem que ter um orçamento participativo de toda a universidade, que os estudantes saibam e escolham e deliberem o que será feito com o dinheiro arrecadado pelo DCE, com o TRI, com as festas, com a venda de camisetas, de mochilas e afins, que hoje, há tanto tempo, nós não sabemos no que esse dinheiro é investido, né? Não só com prestação de contas, mas de verdade, o que ele é reinvestido nos estudantes.
Então, um DCE que dialogue, que tem assembleias por camp em diversos turnos, diversos horários, para que todos possam participar de forma inclusiva. Ter um DCE que dialogue também com as pautas mais micro, por exemplo, com a Resolução 19, que afeta diretamente a nossa vida e pode jubilar o estudante antes do período que tem por leis estabelecido. Então, nós somos contra a Resolução 19 e a gente vai lutar pelo fim dela, independente se ganhamos ou não, porque a gente acredita que não é só o DCE que luta, mas sim todos os estudantes da universidade. A gente também acha que no prédio, o prédio novo, o prédio branco, né, cada um chama de um nome, ele tem que ter uma auditoria de forma imediata, porque todo o dinheiro que foi investido público naquele prédio não pode simplesmente ser jogado no lixo, e sim também cuidar dos trabalhadores que ainda permanecem lá, e a gente precisa rever isso, dos terceirizados estarem ainda lá trabalhando, mesmo sendo o prédio estar interditado. Então a gente deseja um bom debate a todos, que a gente pode fazer um debate esclarecido e mostrar realmente nossas propostas. A gente vai agora para a rodada de perguntas entre as chapas. A chapa que vai começar perguntando é a 2. Então, eu gostaria de direcionar minha pergunta para a chapa 1, né? Bom, no discurso que a Gabriela fez aqui, ela falou bastante em pluralidade, né? Meu partido é o estudante e tudo mais, somos apartidários, né? E disse principalmente da questão da pluralidade que, né, está formando essa chapa para o DCE. Eu acho isso um pouco engraçado, porque recentemente, né, um dos coordenadores de vocês queria extinguir as licenciaturas, né, por serem mais esquerda. E eu quero saber agora de vocês o que vocês têm para falar sobre isso, né? Porque é uma questão que todo mundo aqui que é da licenciatura e dos demais cursos está preocupado em saber. Na geografia não passarão! Bom, então, para começo de conversa, assim, a posição da chapa contra a Resolução 19 é que a gente quer, sim, uma flexibilização dela. Óbvio que a gente não quer uma Resolução 19 diferente, não é esse o ponto. A gente quer, sim, flexibilizar ela, porque ela é muito dura. E, bom, é uma pena que ela tenha sido aprovada em 2011. Eu já aproveito para fazer um esclarecimento que em 2011 o nosso movimento não tinha nenhum representante discente na Cangrade, que é onde ela passa. Não tinha nenhum representante discente em nenhum dos conselhos, porque nós não participamos da eleição de 2010, tá? Então, também, claro que sim, eu falei da pluralidade na nossa chapa. Uma das nossas conquistas esse ano também, que ela vai se implementar no que vem, ainda está passando pelos conselhos, é a proposta do uso do nome social por transgêneros, tá? Isso foi uma das propostas que a gente fez em nome da diversidade mesmo, da universidade. E para repetir mesmo, a gente não apoia a Resolução 19, a gente não quer segregar, fazer diferente para a licenciatura, não é isso que a gente quer flexibilizar a Resolução 19 sim, e nós temos propostas concretas para isso. Para isso é preciso ir nos conselhos da URGS, ter representantes discentes presentes que vão nas reuniões, que vão nos conselhos, e é isso que a gente vai continuar fazendo. Tu me desculpa, Gabriela, mas eu não entendi muito bem se vocês querem flexibilizar a Resolução 19 ou se vocês não apoiam a Resolução 19. Porque horas tu quer falar que ela tem que ser mais flexível e outra hora tu falou que vocês não apoiavam essa resolução. Isso pra mim não ficou nada claro. E outra coisa, a gente é totalmente contra a Resolução 19, resolução que tira principalmente dessa universidade os alunos trabalhadores, que coloca um número delimitado de créditos para esses estudantes e que não coloca nenhum tipo de medida assistencial para esses estudantes. Essa resolução é uma bosta. Bom, então, respondendo, a gente luta pela flexibilização da Resolução 19, no sentido que, assim, a gente não é a favor do jeito que ela foi feita, em todos os sentidos, porque, para começo de conversa, quando tu quer limitar os créditos que um aluno faz simplesmente porque ele rodou, isso não quer dizer nada. O cara pode ter rodado por um
1 milhão de motivos. Ele ter rodado uma cadeira não quer dizer que ele não tenha sido capaz de fazer aquela cadeira, que é o intuito da Resolução 19, que a URGS dá desculpa, que é o controle de créditos e que o aluno é capaz de fazer. Isso não quer dizer nada. O cara ter rodado uma cadeira não quer dizer que ele não saiba aquilo, que ele não tem capacidade para fazer aquilo. A chapa 1 agora faz uma pergunta. A chapa 1 pergunta agora. Tá, minha pergunta é para a chapa 3 e a gente quer saber qual é a posição da chapa 3 em relação às festas nos campos. A nossa posição sobre as festas nos campos é que elas têm que acontecer porque elas também passam por uma questão de segurança. Nós queremos os campos ocupados, mas a gente sabe que para isso é preciso que a URGS nos dê respaldo, nos dê PPCI, porque muitos dos prédios da URGS não têm. Então a gente não pode ficar conversando e tomando cafezinho com o reitor e não cobrar esse tipo de coisa. A gente tem que cobrar que as festas aconteçam nos campos, porque o campus ocupado garante a segurança do estudante, não só tomar cafezinho com o reitor como a chapa 1 faz. Bom, pois é, a nossa chapa ela tanto toma cafezinho com o reitor que a gente está com o presidente da atual gestão está sendo processado por uma festa que a gente fez. Não, a nossa pergunta é mais na dúvida que tem muitos estudantes que não que sejam contra as festas no campo, mas eu queria uma proposta mais concreta, porque a gente não tem espaços para isso hoje na URGS. Uma das nossas propostas é criar esses espaços, porque ficar fazendo festa, por exemplo, na nossa sede é muito ruim, porque tem muita gente que mora em volta e atrapalha a aula, atrapalha até morador. Realmente a chapa 1 fez festas esse ano, cobrou R$10 a entrada dos estudantes e também fez outra festa quando os estudantes do direito estavam lutando por democracia dentro da universidade para boicotar a luta dos estudantes. Esse tipo de coisa não pode mais acontecer. O DCE tem que fazer festas para promover cultura dentro da universidade, para receber os estudantes, para proporcionar espaço de debate e espaço de convivência, não para boicotar a luta e nem para fazer dinheiro, lucro para o DCE. Não é isso que a gente defende. Perguntar para a chapa 5. Vocês que são da chapa 5, que é composta pelo PDT, o partido do prefeito Fortunati, pelo PCdoB e pelo PT, tem a tradição de defender os projetos governistas. Queria saber qual é a posição de vocês sobre o Reúne, que aqui na universidade trouxe várias precarizações para a educação. Bom, primeiro, nós sim defendemos o Reúne, inclusive lutamos muito para que ele existisse, diferente de vários companheiros, assim eu posso chamar vocês de partidos que integram a chapa 3, não, coleguinhas, né, desculpa, meu negócio é chapa 7, colegas, não foram contra o Reúne, inclusive. O que acontece? A gente acredita que o Reúne deve ser defendido de forma que esteja qualidade na universidade, né? A qualidade da universidade, ela implica em continuação da luta para que realmente seja aplicado. O Reúne, ele foi o que possibilitou, por exemplo, ter o curso de políticas públicas aqui no Vale. Foi o curso que possibilitou, foi o Reúne que possibilitou ter vários cursos noturnos. Por exemplo, foi expandido várias vagas de vários cursos das licenciaturas. Então, o Reúne ele não é de todo ruim. Ele tem problemas e a gente aponta eles. E é por isso que a gente aponta e tem que debater e lutar. Nosso partido, nossa chapa sim tem partido, porque quem não tem partido fica em cima do muro e não toma lado das coisas. Então, quem tem partido, existem partido, pessoas filiadas sim, a chapa não tem partido, porque é uma chapa que vai defender os interesses dos estudantes. E a organização da chapa, como falei no início, é da forma que se propõe a debater em assembleias gerais, fazer com que a gente consiga fazer com que se ouça todas as vozes da universidade. Então, se tem pessoas filiadas à chapa, com certeza tem dezenas de pessoas filiadas na universidade inteira. Isso não quer dizer que a universidade tem um partido.
Bom, a gente defende também a ampliação das vagas para dentro da universidade, mas na nossa opinião não adianta nada ampliar as vagas se os estudantes que entram na universidade não têm sequer um RU de qualidade para almoçar, para jantar, se os estudantes que entram na universidade não têm uma casa de estudante para poder viver, e não adianta nada também ampliar as vagas se o prédio novo que foi construído para essas ampliações está com risco de desabamento, se a biblioteca do IFCH está alagada há mais de um ano e não tem nem previsão de reabrir. Não adianta nada se o prédio da Letras fica alagado e fica interditado durante vários dias, impedindo os alunos. Pois então, nós também achamos que tem que estar o movimento estudantil se organizando continuamente por uma luta por mais qualidade nos espaços físicos da universidade. A diferença é que nós nunca fomos uma gestão que passou 10 anos dentro da universidade e que nesses últimos 10 anos, tu me corrija se eu estiver errado, mas teve muitas coisas que aconteceram de errado durante a universidade, muitos prédios que não foram auditorados, muitas situações precárias que os estudantes tiveram que vivenciar, e a chapa de vocês, que foi uma gestão por quase uma década, não estava se mobilizando muito nisso. Então, perguntar para a chapa 4. A gente queria perguntar para vocês que tipo de proposta vocês têm com relação à auto-organização da economia interna dos campos e dos estudantes. Né? Vocês acham que os estudantes têm direito de estar se organizando de maneira a buscar formas alternativas de se alimentar e de criar sua economia, ou vocês são a favor dos monopólios? A gente agradece a pergunta porque esse é um ponto que está bem claro no nosso programa, né? Desculpa. Nós não defendemos os monopólios, nós defendemos a auto-organização dos estudantes, e não apenas dos estudantes. A gente sabe que muitas vezes alguns vendedores aqui dentro são hostilizados, e não somente em questões de alimentação. Nós defendemos a auto-organização dos estudantes, inclusive quanto gestão do dinheiro dos campos, como tu falou, com assembleias trimestrais, Thiago? Trimestrais por campus e assembleias gerais semestrais, e nessas assembleias que se debata não somente as pautas, mas sim o direcionamento das contas do DCE. A gente acredita que simplesmente o DCE de contas transparentes, o que às vezes nem é feito, não basta. A gente precisa de um DCE que tenha contas transparentes e participativas dos estudantes. E da mesma forma a gente defende o auto gerenciamento de finanças dos diretórios acadêmicos, né? Para que eles possam ter as liberdades de fazer as suas festas, de vender as suas camisetas, de vender o que quer que seja, porque a gente sabe que essa é a única forma que os diretórios têm de se sustentar, e aí sim poder ser diretórios realmente ativos. Então, a nossa chapa tem como uma das propostas centrais a gente iniciar um processo de criar economia solidária aqui dentro dos campos das universidades, para a gente parar de estar dependendo constantemente dos horários arbitrários da RU, que a gente também tem como proposta principal ampliar, né, principalmente durante os períodos da noite, e parar de depender dos preços exorbitantes aqui desses monopólios do Antônio, que trabalham para tirar os comerciantes locais das comunidades aqui, como a Tia das Trufas aqui no Vale, daqui de dentro, para manter o seu monopólio. A gente fica sujeitando essa alimentação cheia de agrotóxicos, essa alimentação horrível. Bom, a gente concorda em vários pontos, mas a gente discorda que necessite criar do zero uma economia solidária. Quem frequenta o Vale sabe que nós, estudantes, somos muito organizados, somos muito autônomos nesse sentido, e já temos vários focos de economia solidária no Vale. O que a gente precisa é dar legitimidade para esses focos e fomentar para que eles realmente sejam uma rede de economias solidárias, para assim libertar realmente o estudante de certos monopólios que estão aí há 30 anos na universidade, né? A pergunta é para a chapa 2.
A gente vê uma universidade aí que tem mais de 20 mil estudantes e a gente sabe que os espaços de deliberação dos estudantes hoje, o movimento estudantil, ele é muito esvaziado se a gente for pegar uma proporcionalidade desse número de pessoas que compõem, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E isso é um processo construído ao longo de anos. Né? Como vocês analisam esse esvaziamento do movimento estudantil? E a quem vocês acreditam isso? Na verdade, é um processo de despolitização que houve na universidade, né? E isso nós não podemos acreditar a um grupo somente, nós temos que acreditar também a nossa autocrítica de entender que mesmo nós que chegamos há pouco tempo, entendemos que o processo de despolitização é muito maior do que isso. Hoje aqui nós temos um grande número até. Acho que é o maior debate que nós tivemos em todos os campos, e é uma questão de a cultura política no Vale é diferente de todos os outros campos. Nós temos que entender que, apesar de nós querermos uma inserção maior de todos os estudantes, nós não podemos acreditar somente em um grupo político. Nós temos que entender que nossa parte também é complicada. Então, eu acho que é uma pergunta muito relacionada às gestões que aconteceram. Assembleias online, falta de prestação de contas no final dos anos, não convocar SEBs, é altamente complicado. Tu impede que o estudante fique sabendo disso. A falta de diálogo que nós temos com os DAs, né? Tem DAs que tu não conversa porque são de grupos políticos diferentes. Isso dificulta, tu não conhece o DA, sei lá, da agronomia, eu fui lá pela primeira vez na minha vida. É um espaço extremamente interessante. Então nós temos que ver também que, para além das nossas disputas políticas, nós temos que ter disputas de politização do estudante, né? Não podemos nos apartar a partir de perspectivas diferentes do mundo. Eu acho que a gente converge em vários pontos, sim, é um processo de despolitização do movimento como um todo. E tu tocou num ponto muito importante, né? Que é essa incapacidade que a gente tem de diálogo por diferenças políticas que, na verdade, são exógenas ao movimento estudantil, né? E isso é uma questão que a gente bateu bastante nessas eleições, de falta de unidade do movimento estudantil, inclusive nas eleições, e principalmente nas lutas estudantis, né? Nós temos vários movimentos, o movimento é fragmentado e a gente sabe que boa parte disso é por questões exógenas ao próprio movimento. Essa questão da unidade é complicada. Nós temos que entender que nós somos um processo eleitoral que sempre tende a ser um processo que não é um momento de unidade por unidade. Unidade se dá na vivência cotidiana, tanto que a nossa chapa tem o nome Unidade é para lutar, porque a luta é o que nos unifica, entendeu? Então eu acho que todo esse processo de nós começarmos a compreender o que é o processo de politização de todos os grupos, todo mundo convergindo no mesmo espaço, tanto que esse diálogo que nós estamos fazendo agora tende a ser muito maior que isso aqui. E eu vejo que os companheiros da chapa 4 estão pensando juntos. Bom, a gente vai agora para as perguntas da plateia, tá? Quem vai começar respondendo é a chapa 4, a gente só vai esperar trazerem as perguntas aqui. As perguntas são perguntas gerais para todas as chapas, todas elas vão responder a mesma pergunta, cada chapa tem 1 minuto para responder a pergunta. Eu queria pedir para o pessoal da chapa falar mais perto do microfone, com a mão assim, para o pessoal que está lá atrás poder ouvir também, por favor. Bom, a primeira pergunta então. Em um debate para a eleição de DCE, não se pode deixar de falar da principal conquista do movimento estudantil este ano. A ocupação da reitoria conquistou o Rio gratuito para bolsista praia e R$ 120 por mês para morador de casa de estudante. O que a chapa pensa sobre essa conquista e o que a chapa fez para ajudar? Nós não nos apropriamos como sigla de lutas que são representadas por outras chapas. A Ação Libertadora Estudantil não existia
no momento da ocupação da reitoria. Mas nós reconhecemos como um grande avanço do movimento estudantil, um momento importantíssimo, um momento de unidade de vários grupos que foram lá e lutaram e realmente conquistaram. Inclusive alguns dos nossos componentes que até estão presentes aqui estavam lá também de forma independente e agora acompanham com a gente, mas a gente acha que foi um movimento muito importante, foi a grande manifestação de luta do movimento estudantil nesse ano. As conquistas foram importantíssimas, principalmente para quem é atingido diretamente, e nós achamos que isso deve ser refletido para pós-eleições também, que essas lutas continuem e nós agora, como Ação Libertadora Estudantil, não apenas como Chapa 4, mas como um coletivo organizado, estaremos sempre juntos de todas essas lutas que sejam realmente benéficas ao estudante. Bom, a nossa chapa, alguns apoiadores dispersos também tiveram presentes na ocupação não só da reitoria, como também do Castelinho, do Direito. Não toda a chapa, né? Mas a gente acredita que as conquistas que foram levantadas pela ocupação, com todos os coletivos lá presentes, das diversas pessoas que estiveram lá de forma independente ou não, são muito válidas. Inclusive a ocupação pediu um valor maior e a reitoria deu somente R$120. Então a gente acredita que a luta deve continuar e que seja aumentado esse valor, né? Porque a gente sabe que quem mora nas casas de estudante não tem o RU aberto aos sábados. Essa também é uma pauta nossa, que ele abra aos sábados para auxiliar mais nesse processo e que se aumente esse valor de alimentação, porque a gente sabe que é muito caro se alimentar, principalmente aqui na capital. Então, que tenha também diálogo mais aberto das casas de estudantes com a reitoria, principalmente a do centro, que é regida pela reitoria, e que as outras casas tenham uma infraestrutura melhorada e que a do Casa do Vale seja o quanto antes construída, porque a gente sabe que ainda há muita defasagem na questão de moradia estudantil aqui. A Chapa 1, claro que ela não é contra as ocupações, na real a pauta, nós concordamos muito com a pauta, ela é muito válida. A gente também luta pela melhoria do RU, tanto que esse ano, como eu falei antes, quando o RU acabou fechando, a gente foi reivindicar na reitoria que abrisse na saúde o mais rápido possível e que os bolsistas PRAE recebessem uma quantia para poder almoçar. Óbvio que a gente também luta por essas pautas e concorda com isso, e qualquer movimento a favor disso é válido e a gente vai apoiar. Mas a gente luta por isso, principalmente esse ano a gente conseguiu fazer isso nos outros âmbitos, em conselhos e coisas do gênero, mas que obviamente tem todo o nosso apoio. Esse é um assunto bem interessante para nós, porque nós fizemos parte do movimento que compôs a ocupação da reitoria, assim, com muito orgulho, que trouxe, né, tantas essas pautas para os estudantes de todos os cursos, né? E eu acho muito engraçado apoiarem, a Chapa 1 principalmente, apoiar a ocupação da reitoria, mas enquanto isso estava lá confabulando no DCE contra a ocupação da reitoria, né? É bem engraçado isso. E ainda mais dizer que sim, todas as vitórias que a gente conseguiu na ocupação da reitoria beneficiaram mais de 2.000 estudantes dentro dessa universidade, e isso não é pouca coisa, é muito. Há muitos estudantes aqui que são beneficiários PRAE hoje, né, tem possibilidade de comer um RU sem pagar. E ainda, os moradores da casa do estudante têm esse auxílio de R$120 que inexistia antes, porque o RU ele não abre final de semana. E além disso, né, enquanto os outros grupos denunciaram a ocupação da reitoria para meio de mídias burgueses, que a gente sabe, a gente esteve lá junto com os estudantes, né, travando essa luta, porque a gente considera que essa luta é muito importante, sim, para todos e todas os estudantes. Ocupa a reitoria! Bom, nós da Chapa 3 achamos que a ocupação ela trouxe várias conquistas importantes, assim como a gente tem um histórico de várias conquistas dentro da universidade, como a ocupação da reitoria em 2007, que instituiu as cotas, a ocupação da reitoria que fez com que fosse construído o RU da ESEF, e a gente acha que esses são exemplos a ser seguidos. A gente reivindica todas essas mobilizações, porque a gente acredita que através da mobilização é possível avançar e trazer mais conquistas. Vários coletivos da nossa chapa, diretórios acadêmicos, também participaram dessa ocupação, e além dessa ocupação também participaram da ocupação do direito, que foi um movimento também muito importante, que reivindicou mais democracia dentro da universidade. A gente só lamenta que a ocupação foi usada como pretexto
por uma pequena diferença de data entre vários coletivos que estavam construindo essa ocupação para que duas chapas de esquerda saíssem divididas nessa eleição. A gente acha que isso é um equívoco. Vai participar das convenções. A gente tava lá, velho. Foram 6. Nós tava lá. Foram 6. Nós tava lá, pessoal. Seguindo aqui. Após ser vazado diversos áudios da Chapa 1, qual o posicionamento real das chapas frente às cotas? Após ser vazado diversos áudios da Chapa 1, qual o posicionamento real das chapas frente às cotas? Eu acho que a gente... não sabia da ocupação da reitoria? A mulher tá falando? Vai abraçar o Stalin! Cala a boca! Obrigada, Matheus. A gente tem o maior orgulho de ser aqueles que reivindicam o grupo que ocupou a reitoria em 2007 e que em 2007 também entrou em cada sala dessa universidade conservadora, defendendo que essa universidade tivesse cotas, para que essa universidade ficasse cada vez mais pública, mais plural e que fosse para todos e todas, né? Então nós somos completamente a favor das cotas. Nós gostaríamos e ocupamos a reitoria em 2012, né? Para que ela fosse ampliada em 2013. Então a gente acha e repudia, na verdade, a gente acha que é uma vergonha que uma gestão de DCE reúna com um representante autodeclarado fascista que já sofreu processo dentro da universidade por nazismo. Então a gente entende que é uma vergonha a Chapa 1 reunir com esse tipo de gente para confabular contra as cotas, para dizer que vão entrar no consumo com um processo para acabar com as cotas e também para acabar com as licenciaturas porque não votam neles. É realmente um absurdo pensar numa coisa dessas, né? Nós vemos uma universidade pública paga por todo o povo brasileiro que é 50% negra. É um absurdo que existe uma chapa que em algum momento esteja pensando em diminuir essa percentagem, né? É interessante pensar que todas as ocupações que a chapa 13 indica foram importantes para a implementação da lei realmente. E que nós entendemos que vem de encontro numa política de Estado que vem reparar danos que foram causados contra a humanidade. Vocês realmente estão fazendo isso? Não sejamos demagogos aqui. É o momento do colega aqui que não para de escrever, em nenhum momento não está prestando atenção no debate, fale também sobre a questão de cotas na universidade. A universidade vai se pintar de negra sim, vai ser pobre sim. Bom, para começo de conversa, o nosso posicionamento em relação às cotas é que a gente é a favor, né, que se cumpra a lei, tá? Então, foi a posição que nós defendemos no consumo e em todos os conselhos onde isso passou por votação, porque a gente entende que, óbvio, que a universidade ela tem que ter cada vez mais espaços para todas as pessoas, não só para grupos minoritários. Então, só que o problema também é que a URGS ela tem uma estrutura muito ruim para essas pessoas que acabam entrando com menos base na universidade. A gente precisa ajudar essas pessoas e ter programas de assistência estudantil para que essas pessoas permaneçam na universidade, porque muitas vezes elas não têm condições a melhorar a casa do estudante com processos mais transparentes para a seleção, as bolsas PRAE também. Então, e a gente defende isso, que a lei seja cumprida e que seja feita mais assistência estudantil para essas pessoas. A nossa chapa sempre foi a favor de todas as cotas e a gente acredita que qualquer instituição, pessoa, chapa, organização que seja contra, vai contra também o povo brasileiro. Porque a gente sabe que a gente é um país ainda escravizado, são mais de 500 anos de sofrimento, tanto da população negra quanto da população pobre. Então as cotas
étnicas raciais e também as cotas sociais são de extrema importância para democratizar o acesso à universidade. E agora, nesse momento, a gente precisa avançar e garantir que todos esses estudantes cotistas que entraram e que ainda continuam entrando na universidade, que seja cada vez mais, permaneçam nela. E quanto a esse áudio, particularmente nós não ouvimos, mas se tratando da pessoa que acredito que seja algo, enfim, né? Seja recorrente, e inclusive quando teve a implantação, o primeiro ano de implantação, esse cidadão, ele foi contra e pichou palavras ofensivas na frente da RU. É importante lembrar que ele também, como foi falado aqui, ele foi processado e nenhuma pessoa deve ser conivente com atos de crimes de ódio. Bom, primeiramente sobre os áudios que vazaram, eu nem tenho certeza se eu ouvi todos os áudios, porque parece que todo dia sai um novo, né? Mas a gente fica muito triste que alguém que se propõe a ser do partido do estudante venha com essa conversa anticota, né? Isso é completamente inadmissível, porque a gente vê que isso é um reflexo de uma política também externa à universidade, representada por partidos que a gente conhece muito bem. Então, nós abominamos qualquer um desses áudios e qualquer outros que venham a vazar, e principalmente abominamos a posição da Chapa 1 e da atual gestão como um todo nesse sentido. E nós defendemos sim as cotas, não apenas as cotas como estão, como a lei pede, como a situação diz, mas nós defendemos a ampliação das cotas e a possibilidade de que esse cotista que vem de escola pública, esse cotista que tem uma defasagem socioeconômica, até o que vem do interior, possa vir e permanecer na universidade, não apenas ingressar. Todas essas chapas afirmam ser de esquerda e suas propostas são muito parecidas. Por que não houve a junção das chapas em uma frente única de oposição à Chapa 1? Não é um tanto paradoxal ser proposta de todas essas chapas a inclusão e a participação dos estudantes quando diferenças de propostas tão pequenas geram uma coisa tão expressiva em tantas chapas? Desculpa. Todas essas chapas afirmam ser de esquerda e suas propostas são muito parecidas. Por que não houve a junção das chapas em uma frente única de oposição à Chapa 1? Não é um tanto paradoxal ser proposta de todas essas chapas a inclusão e a participação dos estudantes quando diferenças de propostas tão pequenas geram uma cisão tão expressiva em tantas chapas? Bom, sobre a unidade, primeiramente que nem todas as chapas aqui se reivindicam de esquerda, né? A gente acredita que 4 se reivindicam de esquerda. Tem uma que está um pouco fora dessa linha. Mas enfim, Mas enfim, a gente acredita que a unidade da esquerda se dá por luta. Nisso a gente tem plena concordância com os companheiros da Chapa 2 que já falaram aqui. E nós falando como chapa, estamos sozinhos, porque como eu já falei, nós somos um movimento que nasceu não para as eleições, mas nasceu nas eleições para a luta após ela. Mas nós acreditamos que se dá na luta e que se a gente for olhar a confecção, a costura eleitoral de como estão as chapas aqui, talvez haja diferença sim entre as chapas de esquerda, não só entre seus programas, mas entre as suas concepções de luta e para quem se deve lutar e por que se deve lutar. Bom, primeiro... A quarta vez que me interrompe, né, gente? É o cachorro, eu fio, alguma coisa assim. Acho que... Mas enfim, primeiro que, como o colega falou, não são todas as chapas que se reivindica de esquerda. A 1 não se reivindica, né? Não é. Então, e a gente acredita que existe a diferença de programa e também a forma que a gente acredita que o DCE deve ser.
Então, como a gente viu aqui, inclusive em todos os debates que aconteceram, quem puder assistir os outros no YouTube, na Comissão Eleitoral, enfim, e também está assistindo aqui, às vezes quando as próprias pessoas das outras chapas estão falando, há pessoas que gritam, que xingam, ou que riem, enfim, e isso a gente acredita que é um debate, pode ser um debate de intolerância. Como foi algumas chapas que estão aqui compostas, que já dirigiram o DCE e foram intolerantes, bem como a chapa está no DCE hoje. Então, esse discurso da intolerância não basta ser de esquerda para ser de luta. Tem que ser de esquerda, tem que respeitar a democracia. A gente precisa aprofundar a democracia na URGS para que realmente a gente possa ter uma URGS de todos os estudantes e não somente de grupos. Bom, nós da Chapa 1 realmente nós não nos reivindicamos de esquerda, porque a nossa chapa a gente aceita, a gente tem gente na chapa de todo o espectro ideológico, claro, nunca aceitando pessoas machistas, nem racistas, nem homofóbicas, nem qualquer tipo de preconceito, nem o preconceito ideológico. Porque a gente acredita que um DCE não tem que estar lá para representar um grupo, como os nossos colegas falaram, nem um grupo ideológico, mas sim todos os estudantes da URGS, e tem gente de tudo que é tipo aqui, gente. E elas devem estar representadas. Eu também acho uma pena que tenham tantas chapas com as mesmas propostas. A nossa chapa foi formada por pessoas que tinham propostas em comum e que queriam mudar o DCE que existia antes. E é nesse âmbito que a gente vai atuar. Vai, Gabriela, a gente vai ter que discordar muito quando tu fala, né, que não existe machismo na tua chapa e não existe preconceito, né? Eu acho que o estudante, ele tá ligado, que vocês estão ligados sim com o Movimento Estudantil Liberdade, que a cada, né, data comemorativa posta uma foto lá objetificando uma mulher, né, e pregando muito preconceito, inclusive, né, tendo um integrante que já disse que ele não era nazista, né, mas ele era fascista. Bom, enfim, né, não é integrante, mas aí vocês vão lá e pedem apoio pra ele e ainda, né, dão respaldo pra ele e não colocam nenhuma nota de repúdio a isso. Bom, a gente teve 3 convenções de chapas que foram abertas, que todos os grupos que quiseram participar delas participaram. Inclusive, alguns grupos que formaram chapas diferentes aqui participaram também dessas convenções e por decisão, enfim, das convenções, cada uma formou uma chapa. 10 coletivos participam e apoiam a nossa chapa. 10 coletivos. Então a gente não é, né, uma esquerda que rachou, a gente é a esquerda. Bom, acho que em primeiro lugar é importante diferenciar que nem todas as chapas de oposição que estão disputando com a atual gestão são chapas de esquerda. Nós consideramos que a chapa 5 e a chapa 4 são representantes do governo aqui na universidade, do governo que corta verbas da educação e por isso a gente tem, por exemplo, filas no RU, tem prédios interditados aqui na universidade. Sobre a chapa 2, a gente lamenta muito que não tenha saído a unidade. A gente chegou a participar de alguma das convenções, demos a batalha para que tivesse unidade, infelizmente ela não aconteceu, mas a gente sabe que ano que vem, independente de quem vencer as eleições, a gente vai estar junto, vai estar tocando as mesmas lutas. Sobre a chapa 1, além de não ser de esquerda, ela tem ligações com um movimento autodeclarado fascista e por isso justamente eles dizem que querem eliminar os cotistas da universidade, querem tirar os estudantes de licenciatura da universidade porque não tem acordo ideológico. Então a gente acha que é importante ter uma unidade total da esquerda para derrotar esse movimento fascista dentro da universidade. E nós somos a chapa que podemos fazer isso, a chapa que tem mais força, que mais tem representatividade nessas eleições.
Tá, o seguinte, o pessoal ainda vai vir aqui para tomar a decisão quanto aos pedidos de resposta que estão sendo feitos, tá? Vai ser analisado por causa do regimento, enfim. A gente vai fazer mais uma pergunta enquanto isso para não ficar todo mundo perdendo tempo aqui, tá? No ano de 2010, a atual gestão do DCE fez um... Desculpa, a letra tá difícil. No ano de 2010, a atual gestão do DCE fez um rombo de corrupção dos todinhos. Já a Chapa 3, na última gestão 2013, não apresentou as contas frente ao SEB, deixando um furo de R$11 mil. O que as chapas acham sobre transparência? Em primeiro lugar, nós achamos um absurdo, né, que com tantos problemas dentro dessa universidade, que os representantes da Chapa 1 tenham desviado dinheiro e feito uma prestação de contas de todinho, né, é o cúmulo. Quanto à gestão de 2013, conforme o regimento do DCE, a prestação de contas ela é feita perante um SEB convocado, onde todos os diretórios acadêmicos devem ter representantes, né? Infelizmente, a atual gestão do DCE convocou apenas um SEB nas férias e outro SEB para fazer a comissão eleitoral, né? A gente entende que não é dessa forma que se faz a democracia dentro da universidade, muito menos transparência, né? A gente acha que tem que ter sim prestação de contas, e a prestação de contas anteriormente era feita nos SEBs e foi aprovada pela ampla maioria dos diretórios acadêmicos que participavam. Infelizmente, aqueles que compõem a Chapa 1 boicotavam esses SEBs, mas a gente acha que a transparência ela é feita com o estudante dentro do DCE e não afastado dele. A questão da transparência para nós não é tão complicada como se mostra geralmente para outras chapas, né? A questão de como vamos fazer a transparência, né? A transparência é com o estudante ocupando todos os espaços do DCE, né? Que seja a prestação de contas seja construída conjuntamente. Não só que nós tenhamos no final do ano um SEB que vai declarar que as contas do DCE estão fechadas ou não. Todos os SEBs durante o ano tem que estar vigiando, porque o Conselho de Entidades de Base, Superior e Diretoria Majoritária do DCE. Ou seja, todos os diretórios têm que estar sabendo o que está entrando por mês, o que está saindo por mês e para onde está indo. Onde foram parar os 11 mil? O SEB autoconvocado do início do ano não aprovou as contas do DCE do ano passado, não. Onde foram parar o dinheiro do todinho? Isso é uma aplicação muito importante. O estudante quer saber, não sou eu sou também porque eu sou estudante, mas todos os estudantes querem saber onde vai parar o dinheiro do DCE. O dinheiro do DCE é dinheiro do Diretório Central dos Estudantes. Então a importância de estudantes estarem ocupando esse espaço para não ter que, no final do ano, ter que cumprir uma agenda de transparência. Bom, para começo, nosso grupo não tem absolutamente nada a ver com a gestão de 2010, então infelizmente eu não vou poder responder essa pergunta, porque nós realmente não temos relacionamento com eles. Sobre a prestação de contas da gestão 2014, vai ter sim, num SEB ano que vem, tá? Eu concordo com vocês, não tiveram SEB esse ano, eu acho que deveria ter, tanto que uma das nossas propostas é já ter um calendário de SEBs desde o início do ano, mas por o presidente não quis convocar, eu não tive muito o que fazer para convocar mais SEBs esse ano. Infelizmente,
gostaria de saber por que quando a Chapa 3 estava em 2013, tá, não fez prestação de contas. Sim, se faz no SEB. Vocês, os diretores acadêmicos se juntaram e fizeram um SEB, em que eu vi, eu não assinei porque eu não era do meu diretório. Eu não era do meu diretório e eu gostaria de saber por quê, porque eu ouvi vocês falarem lá que o DCE ganhou quase 70 mil reais e não tinha nota de tudo isso. Cadê esse dinheiro e o que vocês fizeram com ele? Então, né, continuando o debate, continuar na resposta. Então, a nossa chapa acredita que a transparência ela não deve começar a partir de uma prestação de contas numa SEB, embora isso seja parte fundamental. A transparência nas contas do DCE, elas se iniciam com o estudante sabendo, o estudante tendo o poder de decisão para onde vai todo o dinheiro do DCE. A nossa chapa tem como proposta principal a criação de um orçamento participativo no DCE, que todo o dinheiro que o DCE investir, arrecadar, seja lá o que for, todo o fluxo de caixa que ocorrer no DCE, vai ser aprovado pelas estudantes, em assembleias abertas em todos os campos. Então a nossa transparência, a gente sabe que ela começa a partir daí, ela não deve girar em torno de apenas uma prestação de contas no final de uma gestão, e ela deve começar a partir, né, do início do dinheiro. O estudante é que tem que saber para onde foi o dinheiro, o estudante é quem decide para onde vai esse dinheiro, para onde vai ser investido o orçamento do DCE. Muito obrigado. O pessoal vai ter direito de resposta agora, como foi falado na questão anterior da chapa 3, que citou nós, a chapa 5, a chapa 4, então a nossa direito de resposta agora, né? Na comissão. Não, mas o cara acabou de falar. Gente, a comissão precisa decidir, porque o camarada acabou de falar. Agora a gente entendeu. Sobre a pergunta, nós defendemos sim a transparência absoluta e nós entendemos que a transparência é mais fácil quando o dinheiro do DCE não é gerido por poucos, e sim pelo estudante de verdade. Por isso nós acreditamos que a gestão do DCE, a gestão do dinheiro do DCE, das suas contas, deve ser feita em assembleia. O estudante deve dizer aonde o DCE deve aplicar esse dinheiro, para que não tenham esses rombos e essas acusações de escândalo do todinho e de falta de prestações de contas que a gente vê agora. E a gente ainda tinha 30 segundos, mas a gente encerrou aqui. Agora a gente tem 1 minuto para direito de resposta. É isso, comissão? A comissão tem que explicar por que foi concedido o direito de resposta. Se não sabe por que, não pode ter direito de resposta. Esses caras falam. Ô pessoal, o que tinha sido definido foi de que somente teria direito à resposta se forem ofensas pessoais. Lamentavelmente, esse já aconteceu anteriormente, de que as pessoas estão jogando pelas regras e procurando, dentro das regras, burlar o intuito da comissão, que garante a lisura do pleito. Então, a comissão eleitoral aqui reunida acabou votando de que, embora o caso específico não seria legalmente direito da resposta, a gente vai dar direito da resposta pelo espírito da questão. Desculpa se não foi. Não deu para entender? Não teve ofensa pessoal, então qual é o argumento para ter direito de resposta? Foi argumento. Tá, o fato em questão que eles não se sentiam representados, serem qualificados como representantes do governo federal. Então, depois a gente fala então sobre a direita que vocês perguntam. A chapa 1 está pedindo direito de resposta aqui. Quero que seja aplicado os mesmos critérios que foi aplicado para a chapa 4 e para a chapa 5. Bom, pessoal, só para esclarecer, quando a chapa 3 fala que nós não somos de esquerda, primeiro que ninguém tem o direito de qualificar quem é que não é de esquerda, quem é que não é o que for. Então nós reivindicamos sim a esquerda, porque a gente acha que a gente está do lado do povo, está do lado do trabalhador que está aqui dentro da universidade, está do lado daquele que mais necessita.
E quando fala que somos governistas, muito pelo contrário. A gente fez sim campanha para Dilma Rousseff, porque a gente acredita que tem que avançar em detrimento de um candidato liberal que quer jogar o Brasil no colo dos Estados Unidos. A gente acredita que tem que avançar muito nos aspectos do nosso país ainda. Se a gente fez campanha para uma candidata que a gente acredita que é a mais à esquerda possível, que o nosso país possibilita, a gente acha que tem que avançar muito no que é hoje. E eu peço respeito, porque como eu falei antes, a intolerância começa aqui dentro. Então, a gente quer um governo que avance nas mudanças e que a gente tenha um governo que sim, invista mais dinheiro na educação, invista mais dinheiro em saúde, para que a gente possa ter um Brasil melhor para todos, não só para uma elite, como o candidato anterior queria. Pois bem, acho bastante infundada essa questão de nos taxar como governistas, né? Porque nós da Ação Libertadora Estudantil, a gente entende que nunca entrou tanto dinheiro nas universidades como nos últimos anos, nas universidades federais. Mas que a expansão que é feita com esse dinheiro é uma expansão precarizada e que a gente precisa se organizar, e o DCE tem o dever de organizar os estudantes para a gente estar se mobilizando e poder pautar os rumos dessa expansão que hoje é feita dessa maneira precária, com panela explodindo, prédio caindo e biblioteca inundada. Mas enfim, né? Acho que é bem desnecessário a gente fazer esse debate agora de quem é esquerda e quem não é. Se a gente for aprofundar esse debate agora, a gente também tem certas dúvidas se é de esquerda, alguns companheiros da Chapa 3 que ficam fazendo piadinha com o Stalin aqui e cospem no legado da classe trabalhadora a nível mundial. Burguesia! A gente vai passar para a Chapa 3 agora. A gente vai passar para a Chapa 3 agora. Essa semana, então, comemorando a queda do socialismo. Não vamos tentar prorrogar mais ainda. A Chapa 3 agora vai ter a resposta deles, foi concedido também, tá? Pela questão da prestação de contas, enfim. Primeiramente, são dois pontos, na verdade, né, que eu considero arbitrário a forma como a Comissão Eleitoral concedeu esse direito de resposta, sendo que os próprios integrantes se declaram como os reivindicantes do Reúne, que aqui na universidade tem prédio que está interditado e tem biblioteca que está alagada, né. Em segundo lugar, eu também acho contraditório que uma representante da Chapa 1, que eu não sei como consegue falar tantas mentiras, com todos os vídeos disponibilizados na internet sobre tudo que eles falaram contra os estudantes, principalmente contra as licenciaturas e os cotistas, que eles venham aqui falar em não ter prestação de contas, porque nós tivemos que convocar com os diretórios acadêmicos de luta um SEB por fora do DCE para que tivesse prestação de contas esse ano. E, inclusive, existem diretórios acadêmicos que estão representados nessa mesa aqui, que se negaram a assinar a convocatória desse SEB, que não foi convocada pelo DCE, negando que o estudante tivesse a possibilidade de conhecer as contas do DCE, que precisa, antes de chegar ao estudante, ser aprovada pelo SEB, que é a maior entidade de base do Diretório Central de Estudantes. Só antes de prosseguir aqui, qualquer direito de resposta ele deve ser usado exclusivamente para esclarecer a questão a qual o pedido foi feito e não para, enfim, entrar em outras pautas. Tá? Então a gente vai continuar aqui com as perguntas. Qual a posição da chapa sobre a aprovação da resolução 19 que o atual DCE votou a favor no CEP? Sobre a resolução 19, a gente não concorda que ela tem que ser flexibilizada, a gente acha que ela tem que ser extinguida, né? Ela tem um fundamento que é muito duvidoso, ela sequer consegue chegar a esse objetivo duvidoso dela e ela acaba só servindo para jubilar estudantes sem um motivo realmente muito claro, né? Eu acho que isso é um consenso, pelo menos entre as chapas que
que se reivindicam de oposição. Eu nem vou mais falar de esquerda, porque parece que isso é um conceito dúbio para algumas pessoas. Mas para chapas de oposição, pelo menos, a resolução 19 parece que é certo que devia ser excluída e não flexibilizada ou modificada, ou queira como queira, que a chapa 1 está dizendo que praticamente defende. Bom, no nosso projeto, nosso plano de ação da chapa 5, a gente defende o fim da resolução 19 e que a gente também acredita que, além dela acabar, porque ela realmente antecipa o jubilamento dos estudantes, principalmente aqueles que têm dificuldade, como os cotistas de escola pública e cotistas étnico-raciais. Então, a gente acredita que deve se extinguir a resolução 19 e deve ser instaurada na universidade uma questão de acompanhamento pedagógico de todos os cursos, especialmente para aqueles estudantes que têm dificuldade, que vêm de uma outra realidade, que não é academicista, que a gente vive dentro da universidade e que a gente precisa ter acompanhamento e não exclusão das pessoas novas que estão entrando na universidade. Se a gente quer realmente uma universidade popular, a universidade ela deve compreender esse novo perfil de estudante que está aqui dentro. De novo, nós não somos a favor nem defendemos a resolução 19. Eu gostaria de falar de novo que em 2011, quando ela foi aprovada, nós não tínhamos nenhum representante discente em nenhum conselho. Quem diz que isso é mentira, por favor, me provem que nós estávamos nos conselhos, tá? Eu também gostaria de questionar por que quando o DCE de 2011, que era o responsável pela representação discente, porque quando um representante discente perde uma vaga por faltas, ou seja, o que for, é o DCE que indica, e por que ele não indicou em nenhum momento? Por que ele não trouxe isso para os estudantes? E por que eles deixaram passar essa resolução 19? De novo, a gente não estava lá em 2011, e quem diga o contrário, por favor, que me traga provas disso. Bom, essa é uma questão que me toca bastante, porque eu já fui atingida muito pela resolução 19, porque eu faço parte de um curso de exatas que onde a reprovação é enorme. A gente é totalmente contra esse tipo de resolução que exclui dessa universidade o aluno trabalhador, o aluno que não tem condições de se manter aqui, porque tem que estudar demais, e aí acaba rodando, reprovando em uma cadeira, e aí acaba limitando o número de créditos dele, impedindo que ele termine a universidade. A gente não é a favor da flexibilização dessa resolução, porque ela não serve para nada. Ela é um desfavor para o aluno que hoje está aqui na universidade e que quer estudar realmente, porque ela não apresenta nenhum projeto que é benéfico em nenhum momento para nenhum estudante. Então essa resolução é uma barbaridade que existe, e se a gente ganhar o DCE, sim, a gente vai lutar muito para que essa resolução caia de uma vez. Bom, nós da Chapa 3, a gente defende o fim da resolução 19, que é uma medida que vai restringindo os créditos e a médio prazo retira o estudante trabalhador de dentro da universidade. É importante reafirmar que nós da Chapa 3, o Ricardo era conselheiro do CEP, votou contra essa medida, o único representante discente que votou contra. Entramos na justiça contra essa medida e organizamos também vários atos para que essa medida fosse revogada. A Chapa 1, que tem o seu candidato a coordenador geral hoje, o Kleber, votou a favor dessa medida na Cangrade. E o mesmo Kleber, numa reunião com o movimento fascista, disse que tinha que aumentar a resolução 19 para que todos os estudantes da licenciatura fossem expulsos da universidade, porque eles não têm acordo ideológico com a proposta da chapa de vocês. Muito me admira que a colega da Chapa 1 peça provas, sendo que as provas são conhecidas da maioria dos estudantes aqui. Todo mundo viu os vídeos, colega. Eu acho que tu deveria pedir um direito de resposta para tu poder pedir desculpas para os estudantes pelas calúnias que o Kleber falou nos vídeos e pelas calúnias que tu tá falando aqui. Porque é um absurdo que os estudantes... Dali! Eu votei contra! Eu não admito que mintam isso, eu votei contra a resolução 19. A gente vai passar agora para as considerações finais, então. Vamos sortear aqui a primeira chapa a falar, a chapa 3. Bom, a gente queria agradecer a presença de todos que estão aqui vendo as propostas das chapas, vendo a diferença entre as várias chapas.
Gostaria de falar mais uma vez que nós somos a maior chapa que está disputando essas eleições para o DCE. Temos 300 apoiadores de mais de 50 cursos. Defendemos uma mobilização. A gente acha que o DCE deve cumprir o papel de mobilizar os estudantes e através da mobilização a gente acha que é possível trazer várias conquistas, como historicamente a gente já viu dentro da universidade. Nós, sendo a maior chapa, a chapa mais representativa, somos a chapa que vai derrubar esse movimento fascista de dentro do DCE e vamos fazer com que a universidade volte a obter várias conquistas para os estudantes. Nós lamentamos profundamente que foi a última gestão do DCE, que foi uma apatia completa perante as lutas dentro dessa universidade, onde falta RU, onde falta a Casa do Estudante, principalmente aqui no Campus do Vale, onde a Casa do Estudante pode acontecer uma tragédia a qualquer momento, porque são 600 estudantes que não têm condições de sair de lá dentro se acontecer um incêndio, e o DCE nada fez sobre essas pautas. Acreditamos que seja também lamentável que não tenha existido uma unidade da esquerda, porque a gente entende que com o DCE fascista, machista e racista como foi o DCE esse ano, que a esquerda não esteja junto nessas eleições para derrotar esse tipo de coisa. Mas a gente convida os companheiros, principalmente da Chapa 2, para que esteja junto com a gente em diversas lutas, como foi esse ano que estivemos juntos em diversas lutas. Então a gente quer convidar também o estudante, não só a votar na terça, na quarta e na quinta da semana que vem, mas também a construir, tenho certeza, um DCE no ano que vem, junto com a Chapa 3, como o colega já disse, que é a maior chapa dessas eleições, representada em mais de 300 estudantes, e todos os cursos da universidade acompanham a chapa. Então a gente tem certeza que tem sim como democratizar o DCE, como construir um DCE mais plural para lutar por uma universidade pública, popular e de qualidade. Então a gente quer convidar todo mundo a vir com a gente, porque a gente acredita que sim, o movimento estudantil da URGS tem muitas vitórias e, portanto, nós podemos mobilizar e conquistar para que tenham mais vitórias nos anos que se seguem. Chapa 4. Aí, pessoal, a Ação Libertadora Estudantil Chapa 4, mais do que um movimento de oposição à atual gestão do DCE, nós somos um movimento de oposição à forma como se constrói o movimento estudantil hoje nessa universidade. Universidade que tem mais de 20 mil estudantes e são pouquíssimos os que participam dos espaços de deliberação dos estudantes. São pouquíssimos os que se sentem contemplados pelas várias gestões de DCE que a gente teve aqui nos últimos anos. E a gente entende que não dá para ficar se escondendo atrás desse papinho de apartidarismo para ocultar os reais interesses que estão por trás dessa gestão que está aí agora. Quando se fala em apartidarismo, quando se tenta ser eleito sem projeto de universidade, sem projeto de DCE, só falando que chapa X é de tal partido, chapa Y é de outra, a gente está criminalizando a política, a gente não está fazendo o debate que tem que ser feito nesse espaço. Então, a gente entende que a gente está num momento crucial referente ao destino do ensino superior de todo o nosso país. Nunca entrou tanto dinheiro no ensino superior do nosso país, mas é necessário que os estudantes estejam organizados para pressionar a reitoria que está fazendo essa expansão precarizada. E o que a gente vê hoje é, ao invés do DCE mobilizar os estudantes, é o DCE se vangloriar por estar vendendo refrigerante 2 litros. É o DCE ficar aí vangloriando que está vendendo aula de dança a 40, 50 reais por mês. Então, pessoal, a gente quer pedir a reforma dos banheiros também, aqui como lembrou o colega Juliano, né? Mas enfim, a gente, mais do que pedir o voto de todas e todos os estudantes na Chapa 4, na Ação Libertadora Estudantil, a gente pede que vocês também conheçam o movimento. A gente tem a nossa página no Facebook, a gente está sempre transitando aí pela universidade, disposto a conversar, porque a gente quer estar daqui em diante, junto com os vários companheiros de luta que também estão em outras chapas, e os companheiros de luta mesmo, não os que fazem luta eleitoreira por conveniência, que ocupam só quando é para ganhar voto, e também com os companheiros que não se organizaram eleitoralmente, mas que estão o ano todo aqui lutando. A gente quer estar com eles para a gente modificar essa universidade, para a gente construir a universidade necessária ao Brasil e ao seu povo. Universidade essa que tem que ser democrática, tem que ser popular, e hoje a URGS não é. Só reiterando uma coisa aqui, parafraseando uma candidata na qual eu não votei à presidência da República, chapa do governo federal, uma obra. Chapa 2. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui hoje, né, assistindo esse debate. Foi o maior debate que a gente teve até agora e foi muito bonito.
E eu gostaria de falar um pouco, né, sobre o poema que inspirou o nome da nossa chapa, né, que é do Agostinho Neto, um revolucionário angolano, então, que lutou pela libertação do seu povo frente à colônia, né, que diz o seguinte: lutar para nós é um destino, é uma ponte entre a descrença e a certeza do mundo. Na mesma barca nos encontramos. Todos concordam, vamos lutar. Então é com esse poema que a nossa chapa vem inspirada. Vem inspirada na luta dos estudantes e pros estudantes. A nossa chapa, ela é autofinanciada. Então tem um barquinho ali com o Emiliano. Quem quiser contribuir para que a gente consiga ainda fazer o nosso panfletinho preto e branco, para conseguir atingir o maior número de alunos nessa universidade, pode contribuir. O nosso programa, ele está lá disponível na página do Facebook, mas ele não está fechado. Todo mundo que quiser propor, todo mundo que quiser colocar pauta, que quiser construir junto, está aberto para construir e com certeza será muito bem-vindo nesse movimento de luta que é a nossa chapa dos barquinhos. No mesmo caminho que a Cat está falando sobre a questão do projeto, infelizmente nós não tivemos tempo aqui de discutir o nosso projeto, né? A questão da democracia do TCE, como nós iremos fazer, nos organizar, já que a Chapa 1 monopolizou todo o espaço para nós debatermos a questão de uma gestão antidemocrática, que é ela sim, porque esse é o primeiro espaço que vocês vêm no Vale discutir o que foi o TCE. Isso é no debate para as eleições da gestão seguinte. Então, o debate sobre o modelo pedagógico que nós temos propondo tem que ser feito a todo momento nas universidades. Nós temos que entrar em cada curso para conversar sobre a descolonização do pensamento, sim. O que é isso? Hein? É complicado! Os estudantes não têm um espaço para divergir, para disputar. Chapa 1. Obrigada pela presença de todos vocês, porque um debate é muito importante para a gente conhecer mais as propostas das chapas, né? Então, só para reiterar, assim, de tudo que a gente fez, que a gente ainda pretende fazer no DCE, porque a gente quer que o DCE seja ocupado, sim, por estudantes, principalmente aqui no Vale, que tem pouco lugar para estudar, a gente quer arrumar o DCE para isso. Só que é ruim porque não tem como ocupar o DCE se a sede dele não está boa, né? Não está habitável. Então a gente fez isso, a gente quer continuar melhorando as sedes do DCE. A gente também tem muitas propostas com a representação discente, muitas normas que a gente quer mudar, muitas normas que são injustas para os estudantes e que nos prejudicam, que não nos acrescentam em nada. Para isso tem que estar presente nos conselhos e a gente se preocupa muito com isso. A gente também quer melhorar a infraestrutura da URGS, porque todo mundo sabe que falta muito papel higiênico em banheiro aqui no Vale, que falta muita coisa em infraestrutura aqui. Para isso a gente quer fazer o mapa da infraestrutura, assim como a gente fez o mapa da violência, para poder cobrar isso da reitoria. Então a gente convida todos vocês a entrarem na página da nossa chapa, verem as nossas propostas, que tem muitas em todos os âmbitos da universidade, e que a gente está aberto sim para todo mundo ajudar a construir. Quem quiser participar, é só mandar mensagem e falar com a gente. Que a gente é o DCE de verdade, o DCE que é para os estudantes. Nosso partido é o estudante. Então, muito obrigada pela presença de vocês, tá? E boas eleições para todo mundo, votem, participem, porque independente da chapa que vocês forem votar, o que importa é participar. Obrigada. Chapa 5. Bom, primeiro, obrigada a todos que estiveram aqui presentes, tanto ao público quanto aos debatedores, a comissão eleitoral. A gente está disputando o DCE porque a gente acredita realmente que precisa ter um DCE que dialogue com um novo perfil que existe na universidade, com o novo estudante da URGS, né? Que entenda e compreenda as realidades, que a gente faça um DCE para todos, que tenha participação efetiva, que a gente consiga congregar não só quem está na chapa, mas também as chapas aqui. A chapa que ganhar, com certeza, vai ter o apoio se estiver lutando ao lado dos estudantes, se estiver lutando para melhorar a universidade, para que o currículo esteja de acordo com a sociedade que a gente vive e tenha uma universidade voltada para a sociedade. Se é verdade que nunca teve tanto dinheiro investido na universidade pública, principalmente, com a criação de novos cursos, com a criação de mais infraestrutura, a gente precisa aprofundar as mudanças, ter mais horário de RU, ter mais casa de estudante, ter horários do RU aberto aos sábados, ter mais investimento
na questão de formação do estudante, que seja voltado realmente àquilo que a sociedade permita. A gente queria falar também um pouco do que está acontecendo agora, do recolhimento das cadeiras do Antônio, por exemplo, que a gente construiu um espaço de pallet de material reciclado ali atrás, para justamente isso, para a gente democratizar os espaços da universidade. Por mais que a universidade tenha colocado bancos há pouco tempo, a gente acha que é muito pouco ainda. A gente é pouco ter só o CV aqui dentro, que tem um espaço para a gente conversar, fazer festa, dialogar, enfim. Que a gente tem mais espaços autogestionados dentro da universidade, para que o estudante ocupe a universidade e não fique somente dentro da sala de aula. E lembrando também que a gente acredita que além de se organizar dentro da universidade, a gente está lutando pelas nossas muitas reivindicações, a gente buscar um DCE que seja mais participativo, que vá até o estudante a estudante, que organize o movimento estudantil aqui dentro, a gente também tem a consciência de que o estudante também é parte da sociedade, não só dentro da universidade. Nós também sabemos que esses próximos anos vão ser anos de intensa mobilização do movimento estudantil para fora das universidades. O conservadorismo está avançando pelo nosso país. Nós entendemos que as universidades, como elas eram antigamente, antes da ditadura, elas são membro fundamental das reivindicações das lutas populares a nível nacional dentro do Brasil. E nessa linha de que o DCE, de que o movimento estudantil tem que estar também indo para além das universidades, a gente quer convidar todo mundo para dia 18, ali na FACED, participar de uma aula pública que vai ter sobre a reforma política, que é um debate que está super em dia atualmente, né, e que a gente acha que o movimento estudantil deve estar participando. Vai ter uma aula pública ali na FACED, dia 18, no turno da noite, às 18 horas. Então a gente queria estar convidando todo mundo, que é importante de participar aí, porque a universidade também vai para além dos seus muros. A universidade também constrói a sociedade. Muito obrigado. A gente quer agradecer aqui a presença de todos, acho que tem cerca de 200 pessoas que acabaram participando aqui do debate. E lembrar que segunda-feira, ao meio-dia, aqui nesse mesmo lugar, a gente vai ter o último debate, às vésperas da eleição. A gente conta com a participação de todo mundo, provavelmente vai ser maior ainda do que esse. Obrigado.